Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, Cafezinho com a Mari, com Mariana Proença. Olá, pessoal! E no Cafezinho com a Mari de hoje, nós vamos falar sobre a importância da água. Sim, porque 90% do nosso café é o que? A água e a qualidade da água que a gente usa. E sim, faz muita diferença. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, para a gente pensar um pouquinho em qual água que nós estamos usando para preparar o nosso café. Pensa na sua casa, como que você faz o preparo do seu cafezinho todo dia. Então, isso é muito importante, porque a qualidade da água e as propriedades dessa água vão interferir diretamente no sabor do seu café. Por exemplo, a água filtrada ou mineral é a ideal para você fazer o seu café todo dia. Se você usa café da torneira, provavelmente você vai ter uma alteração no sabor do seu café, porque a água da torneira ela tem a presença de cloro e isso deixa um gosto mais residual no café, deixa um gosto diferente. Então, o ideal é que você sempre use água filtrada, que aí ela não tem tantas impurezas, né? É uma água mais, realmente, como o nome já diz, filtra as propriedades negativas que vem na água. E a água mineral, você precisa ter um olhar específico para ela, porque muitas vezes tem águas minerais que são com alto teor aí de bicarbonato e aí também alteram o sabor, ou tem mais magnésio, ou são mais calcificadas, né? Mas tem outros princípios, tem pHs diferentes. Então, o ideal mesmo é a água filtrada, que você utiliza aí, que você compra, né, e faz o seu café. E também fala-se muito na temperatura da água, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ferver a água? Eu preciso deixar a água em qual temperatura? Bom, nosso Brasil, né, continental, tem muitas variações aí de altitudes, então a água ela ferve em diferentes temperaturas. Então é até difícil a gente falar nisso, né, em temperatura de café. O ideal para que você prepare bem o seu café é que você faça uma fervura nessa água e que você repasse ela para um outro recipiente ou que você aguarde 1 minuto, né, para que ela perca um pouco daquele fervor, daquela potência que você acabou de fazer na fervura do café, da água, aliás. Por quê? Porque isso ajuda na hora da extração do café você tirar as principais características dele. Por quê? Porque quando você joga de imediato água fervente no café, você vai fazer o quê? Com que ela passe mais rápido ali pelo café, que passe com delicadeza, pegando todas as propriedades que o café tem. Não vai queimar o café, como muita gente fala, isso não é verdade. Por quê, Mari? Porque o café ele já é torrado, os grãos de café, eles são torrados já a mais de 200 graus. Então, você jogar uma água a 100 graus ou 95 graus no café, não vai queimar o café, mas vai alterar a extração dele, porque quanto mais quente a água, né, mais rápido e mais contato com o café ela vai ter e ela vai fazer uma extração muito aquém do que a gente precisa. Então, o ideal é que você tenha uma água aí entre 92 até 96, 98 graus, mas é muito difícil às vezes a gente saber, né, como vai saber se a água tá nessa temperatura. Você pode ter um termômetro, mas também aí fica muito mais complexa a preparação. Então, o ideal é que você ferva e depois você aguarde 1 minuto ou repasse para um outro recipiente, para que você já dê aquela quebra na temperatura e faça o seu café. O ideal são aquelas chaleiras que tem um biquinho mais fino, que você também controla a queda dessa água, o que também ajuda você a extrair as principais características do seu café. Essas são as minhas dicas em relação à água, à temperatura e, claro, o filtro de papel, se você for usar, escalda ele primeiro antes de usar para remover o sabor do papel, garantir uma extração mais uniforme e também pensa um pouco na proporção entre o que você vai colocar de água e o que você vai colocar de pó de café. Isso também ajuda você a ter a sua receita preferida e fazer esse café passar assim totalmente gostoso, pela água toda, sem desperdício, afinal, né, a gente paga caro pelo café, o valor que a gente também quer aproveitar muito desse produto, né, a gente não quer desperdiçar. E também, quando você compra o café já moído, normalmente a moagem é bem fina, então vai jogando devagar essa água, não joga de uma vez, para que você possa ter aproveitamento integral, tá bom? Essas foram as minhas dicas de hoje. Esse é o Cafezinho com a Mari e a gente volta depois no próximo programa. Até mais! Você acabou de ouvir Cafezinho com a Mari, com Mariana Proença.
Se você não conseguiu ouvir o programa, ele está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.